Tomando então essa parte da manhã do nosso congresso, eu queria ler um trechinho aqui da Epístola a Tito, que foi das leituras dessa semana que passou nas missas, e que fala assim, olha, para que o apóstolo trabalha? Para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, conforme a piedade, na esperança da vida eterna, prometida antes dos tempos eternos, pelo Deus que não mente, e que, no tempo próprio, manifestou sua palavra por meio da proclamação, de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, na fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então vejam que, quando a gente medita nas Sagradas Escrituras, aqui está aquilo que deveríamos estar fazendo desde que Cristo veio ao mundo. Então, é só a gente meditar nas Sagradas Escrituras que a gente encontra. E hoje a gente precisa retomar isso tudo. E é isso que a gente está tentando trazer para vocês aqui, neste congresso, tá? Nas propostas de estudo que a gente tem no Instituto Patris Corde. Então, se você ainda não faz parte de um grupo de estudos conosco, pode nos procurar. Tá? Nós temos um grupo de novatos, tá? E todo final de mês, na primeira segunda-feira do mês, a gente tem uma palestra, um estudo dirigido. Nós estamos estudando o livro Educação segundo a Filosofia Perene, e o Instituto Patris Corde também tem como missão levar esse conhecimento da verdadeira educação aos pais e aos professores. Então, ao longo do ano, nós fazemos palestras, nós trazemos preletores de vários lugares que têm levado este caminho para a educação. Então, estão todos convidados. Quem ainda não conhece esse caminho, pode nos procurar para ser inserido num desses grupos de estudos. Então, agora, dando continuidade, quero chamar o professor Alexandre Gomes, professor do Colégio Mater Puríssima. Professor Alexandre, professor de matemática, meu colega. E a gente é gente boa, tá? Ele é graduado, então, em licenciatura plena em matemática, pesquisador na área de filosofia e história da educação. Ele desenvolve um trabalho na área de educação da inteligência, lógica e matemática, seguindo os princípios da educação segundo a filosofia perene. O professor Alexandre vai falar para a gente aqui sobre a educação da inteligência. Já vou fazer aqui uma propaganda. O professor Alexandre ele tem um mini curso, um curso de lógica, onde ele trabalha esses princípios do conhecimento. Vale a pena fazer. Eu estou fazendo. Tá? Tem mais algumas pessoas, a Júlia está fazendo também. Depois vocês podem conversar com a Júlia para ver como é que está sendo esse mini curso. Vale a pena a gente conhecer a lógica, não só do ponto de vista da matemática, mas deste ponto de vista da filosofia perene. Então, com vocês, o professor Alexandre. Oi. Bom dia. Uma coisa, eu tenho até que horas? Meio-dia e 20. É que eu tenho um talento especial para estourar tempo de palestra, assim. Vai ficar todo mundo com fome. Então, vamos lá. O tema da minha palestra é a educação da inteligência, né? E aí ela vem bem assim na sequência da palestra do professor Bernardo, por causa do seguinte, olha, quando... Bem, eu vou introduzir esse tema de um jeito diferente, sim. Tem um filme de gosto duvidável, assim, o filme não é bom. Mas, sabe esses filmes que são ruins, mas aí tem uma frase assim que você fala, olha, me deixou pensando assim. É um filme desses dos anos 2000, assim, não tem nada de mais com Will Smith. É um filme chamado Eu, Robô, não sei se alguém viu. É um filme desses, eu vi faz tempo, já prescreveu, assim.
Esse filme tem uma... Eu nem lembro do filme direito, mas eu lembro de uma cena que tem é um filme desses de ficção científica, assim. Aí tem um robô e o Will Smith, assim, numa mesa, conversando. Aí o Will Smith basicamente está falando pro robô, você não é um humano, você é um robô e não sei o que e tal. Aí o robô fala assim pro personagem lá do Will Smith. Fala assim, olha, mas você está falando que eu não sou um ser humano, mas o que é um ser humano? Aí o Will Smith, assim, irritado lá na cena, é a única cena que eu lembro do filme. Ele fala assim, olha, você é um robô, você nunca vai ser capaz, vocês, né, vocês robôs nunca vão ser capazes de fazer uma sinfonia do Beethoven, uma grande obra de arte, uma escultura do Michelangelo, e fala umas coisas assim. Aí o robô vira para ele e fala assim, você já fez uma sinfonia? Você já compôs uma sinfonia? Você já fez uma grande obra de arte? Aí o Will Smith fica lá assim, e aí eu não lembro o final da cena. Mas isso ficou na minha cabeça assim, e veja, o que essa cena quer dizer? Né? De um filme bobo desses, assim, de ação. Ele está falando assim, olha, você está me dizendo que o ser humano é definido por uma coisa que você mesmo não fez. Então como é que você é um ser humano? Né? O robô falava isso para o Will Smith, né? E aqui trazendo para o nosso... melhorando aqui a coisa um pouco, a gente sabe disso, né? O ser humano, animal racional. Tá, beleza. E essa racionalidade é o quê? Como é que é? Né? Você já viu, assim, você consegue identificar claramente um ato da sua inteligência, tal, né? A gente fica assim, não sei direito, e tal, ainda mais depois da palestra do professor Bernardo, né? E aí, quando você vai pesquisar, ler esses livros do Platão, do Hugo de São Vitor, né, dos Vitorinos, do Aristóteles, esses, né, Santo Tomás. Você viu que eles falam sobre inteligência, sobre contemplação, meditação, essas coisas? Você fica com aquela sensação assim, de que é uma coisa bonita, mas que no fundo você nunca viu. Fala assim, olha, interessante essas coisas que eles estão falando, deve ser legal fazer isso. Né? Ou seja, esse é um tom assim para a gente, da nossa... época, né? Um tom assim meio obscuro, eu acho, não é? E às vezes a gente se apega a essas palavras, assim meio até meio romanticamente, assim, meditação, contemplação. Tá, mas o que que ela é? Como é que faz isso? Não é? Não sabemos. É tudo muito obscuro. E aí a gente fica nessa, como se fosse o robô falando pra gente, né? Ainda mais nessa época hoje de inteligência artificial, não sei o que lá. Tá, mas o que é um ser humano? É um animal racional. E o que é essa razão aí? Como é que faz? Como é que eu desenvolvo essa razão? Não é? Essa é a questão da nossa palestra, assim, né? E o plano de fundo, assim, do que o professor Bernardo estava falando. Olha, para os gregos e para os medievais também, né? Você tem essa coisa que define o ser humano, que é a chamada inteligência, né? O ser humano é um animal racional. E o desenvolvimento dessa razão, até os limites da possibilidade, como diz Aristóteles, era considerado por eles, em grego a palavra é eudaimonia, né? Mas é a beatitude em latim, a felicidade. Né? A felicidade é essa sabedoria, que é esse desenvolvimento dessa inteligência até os limites da possibilidade. Né? Mas como é que pode isso? Como é que... Por exemplo, está lá no outro livro do Aristóteles também, quando ele desenvolve isso. Ele fala assim, olha, todo homem deseja naturalmente conhecer. Não é? Então, saciar esse desejo até o fim é a felicidade. É o homem que saciou esse desejo. Mas, na prática, é difícil montar um grupo de estudo. Cara, como é que as pessoas desejam conhecer? E, na prática, parece que não é. Não é? Pois bem. Então, nessa palestra, a gente vai tocar em alguns temas que o professor Bernardo já tocou, né, sobre a verdade necessária, né, a necessidade e as contingencialidades, e o tema de doxa e episteme, né, e para tentar já enxergar alguma coisa, que vai ser o tema da segunda palestra, que é de como é que existe uma pedagogia de fazer isso daí. Não é? E aí aqui eu já faço um parêntese, aproveitando que a dona Maria Inês fez o aviso do grupo de estudo, né? Porque é o seguinte, olha, vocês estão abrindo agora a educação infantil, não é isso? Não é? Então, essas discussões agora de doxa e episteme pode parecer muito distante assim, não é?
Não, mas agora a gente está lá com as criancinhas, a gente tem que ensinar eles a sentar direito, comer sem sujar o chão, essas coisas, né? É verdade, óbvio. Mas a questão é, essas crianças vão crescer, não é? E demora muito tempo para formar os professores para essas crianças, não é? Então, a gente não está adiantado, talvez a gente esteja até atrasado, né? Sempre a gente está atrasado nesse sentido, né? Todos nós, né? Então, é hora da gente pegar firme para formar desse jeito os professores, né? Pois bem, então veja só. A primeira grande pergunta aqui da palestra, né, depois dessa introdução, é: o que é essa inteligência? Essa coisa que o ser humano tem e os outros animais não têm. Isso que me define, não é? Inclusive o Santo Tomás fala que ser imagem e semelhança de Deus é porque eu tenho inteligência e vontade, né? Então, essa coisa que me faz ser imagem e semelhança de Deus me define. Essa coisa que, desenvolvendo, é a minha felicidade. Né? E o Platão vai além, ele fala assim, sem a sabedoria não existe felicidade nem pública nem privada. Quer dizer, essa sabedoria, além dela ser uma felicidade individual, ela é que vai ordenar a sociedade para ter uma felicidade pública, digamos assim. Né? Ou seja, pensando numa escola, não é essa sabedoria que tem que ordenar uma escola. Não é? Então, ela que vai ser a felicidade da escola também. Não é? Então, o que é isso? O que é que faz o Will Smith não ser um robô lá no filme? Né? No filme lá. Pois bem, essa é a pergunta. Se você for ler, você vai encontrar esses textos assim, meio misteriosos, como eu falei. Né? E aí agora aqui, a minha proposta é a seguinte, eu vou tentar explicar para vocês, fazer algumas experiências aqui, que a gente faz em sala de aula com as crianças, adolescentes, né? Pré-adolescentes talvez, né? De 10, 11 anos, no começo do Fundamental 2, assim, para explicar essas coisas que o professor Bernardo estava explicando. Né? E aí aqui é aquela coisa que ele estava explicando, né? Uma coisa é você ter aquela confiança. Alguém falou isso, o Platão falou desse jeito. Tudo bem, não é? Temos motivos de sobra para confiar nas coisas que o Platão falou. Mas outra coisa, a gente vê lá se é verdade mesmo. Né? Então a gente vai tentar fazer esse tipo de experiência. Tá? Agora, vamos lá. Então vamos começar. Para a câmera, se eu levantar, tem problema? Eu vou levantar, se não tiver problema. Fica melhor de falar. Então, veja só. É o seguinte. Eu começando... Essa pedagogia da inteligência, do desenvolvimento da inteligência, ela, historicamente, inclusive, ela está muito relacionada ao ensino da matemática, não é? Como o professor Bernardo falou. Eu sou professor de matemática. Então, estudando tudo isso e dando aula de matemática, você vai falar assim, não, mas tudo bem, então como é que eu dou aula de matemática desse jeito que o Platão disse que tinha que estudar para entrar na academia dele? Não é? Porque tem isso também. Diz a história, né, que na academia do Platão tinha lá, não entre por essa porta aquele que não for geômetra, não souber geometria. O que é de se esperar? Se você vai estudar as obras do Platão, que você precisasse desse conhecimento geométrico para, sei lá, não é? Aí você vai ler os textos do Platão, não tem lá uma outra coisa, ele dá um exemplinho assim, usando a geometria. Aí você fala assim, mas não tinha que aprender geometria antes de ler o Platão? Mas não tem nada de geometria aqui. Mas é porque ele não está falando que vai ser necessário o conteúdo da geometria, mas a forma de pensar que se aprende com a geometria. Não é? Com a geometria estudada desse jeito. Aí que está. Não é? Porque, já colocando isso agora, o próprio Platão ele fala dessa pedagogia, né, que o professor Bernardo falou, e aí logo depois do mito da caverna, no livro 7 da República, né, nesse livro que o professor Bernardo citou também, ele fala assim, olha, qual é o conhecimento humano que é capaz de fazer isso? Ou seja, de começar a fazer a gente quebrar as correntes e virar para sair da caverna. Aí ele fala da matemática, mas aí ele faz uma ressalva. Ele fala assim, é a matemática, mas não a maneira dos vulgos e vendeiros, que querem usar matemática só para calcular as coisas práticas do dia. Não é?
Aí qual é o problema? O problema é que normalmente o jeito que a gente estuda matemática hoje é a maneira dos vulgos, não é? Então a gente às vezes não reconhece essas coisas. Mas enfim, vamos lá. Então, aí eu pensando nisso, eu falei assim, bem, como é que eu mostro para as crianças essa ideia de necessidade? Uma verdade que ela é necessária, uma verdade que é universal, não é? Aí eu bolei a seguinte coisa que eu vou pedir, a experiência que eu vou pedir que vocês façam também, do jeito que eu vou falar, intelectualmente, não é? Com a seriedade que uma criança faz. Porque a criança ela faz com seriedade essas coisas. Não é? Teve até uma pergunta, né, do senhor que falou, eu vou fazer uma pergunta, pode ser uma pergunta de criança. Mas, normalmente as perguntas que as crianças fazem são as grandes perguntas filosóficas. Né? Por que isso é assim? Ele está perguntando a causa de uma coisa ser como ela é. É a pergunta filosófica. Pois enfim, pois vamos lá. A questão começa assim, eu pergunto para eles. Gente, olha só, o que vocês acham? É possível pensar uma coisa que não existe? Não é? Eu faço essa pergunta para eles, eu passo para vocês. É possível pensar algo que não existe? Não é? A resposta das crianças normalmente é claro, professor. Sempre tem um mais sanguíneo assim, né? Tá lá. É claro, professor, eu consigo pensar num elefante com asa, numa girafa cor-de-rosa e essas coisas. Não é? Tudo bem. Então, todo mundo concorda que a gente pode pensar coisas que não existem. Concordamos aqui também? Sim, sim. Não é? Aí a próxima pergunta é assim, olha só, você consegue pensar, imaginar uma galinha com 4 patas? Aí eles, consigo. Vocês conseguem desenhar uma galinha com 4 patas? Claro, professor. Aí tudo bem. Próxima pergunta. Não é? Vocês conseguem, é uma pergunta que eu faço para vocês. É possível pensar agora, então, numa galinha que ela nasce do ovo que ela mesma botou? Não é? É possível pensar nisso seriamente, assim, com seriedade? Aí as crianças começam aquela cara de interrogação, assim, né? Não, né? Não, isso não dá para pensar. Aí eu pergunto, por que não dá? Aí eles, porque não existe. Mas a gente tinha concordado antes que a gente pode pensar uma coisa que não existe. Né? E aí eles adoram isso aí, né? Aí eles vão ficar assim, não, mas é porque isso aí não existe mesmo. Um não existe assim, ele não existe mais ainda. E tal. Né? E por incrível que pareça, normalmente eles vão falar o seguinte, eles vão usar um termo até preciso filosoficamente. Eles vão falar assim, olha, isso aí, professor, é uma contradição, é um absurdo. E aí a pergunta, eles já estudaram lógica? Não, nunca estudaram lógica. E como é que eles sabem que isso é um absurdo? Né? Ou seja, a inteligência está funcionando naturalmente ali. Não é? E na gente. Vocês concordam comigo? É impossível uma galinha nascer no ovo que ela mesma botou. Isso não existe. Não é? E é inimaginável que exista. Não é? E aí a gente usa mais. Né? É possível botar uma cadeira em cima dela mesma? Não, professor. É possível, se você estivesse chovendo, e você fala assim, pai, posso tomar banho na chuva? Aí seu pai fala assim, pode, mas não se molhe. Mas não, aí, né? Contradição, professor, absurdo, isso não dá para fazer, não existe. Né? E o que é isso? Isso aí é o conceito de verdade necessária e verdade contingente. Não é? Você pode estar pensando agora, né? Nesse momento. Falta pouco tempo para o almoço, estamos com fome. O que esse professor está falando de galinha, meu Deus do céu? Mas aí é que está. O que é importante nessa verdade, por incrível que pareça, ela é importantíssima filosoficamente. Não o conteúdo dela, o conteúdo é banal, é galinha e ovo, tudo bem. Mas a forma. Não é? E aí eu quero analisar isso daí com vocês. Não é? Veja se você concorda comigo. As definições que estão nos livros é o seguinte. Uma verdade contingente é uma coisa que é, mas poderia não ser. Não é? E a verdade necessária é uma coisa que é e não poderia não ser. É necessário que ela seja como é. Não é? Então, desses 2 exemplos, a galinha, qual que é contingente e qual que é necessária? A galinha o ovo ou a galinha 4 patas? Não é? Por que uma me parece que é impossível e a outra dá até para imaginar?
Não é? É porque uma coisa é contingente e outra é necessária. Né? Aí a gente pergunta para as crianças e eu pergunto para vocês. Olha, tudo bem, o que vocês acham se eu falasse assim? Olha, eu estava pesquisando na internet e eu vi que lá na China tem uma espécie de galinha que tem 4 patas. O que vocês falariam? Aí normalmente eles falam, né? Eu quero ver a foto dessa galinha de 4 patas, né? Tudo bem. E se eu falasse que na China tem uma espécie de galinha que nasce do ovo que ela mesmo botou? Não, professor, isso aí não existe não. Ah, tá. E se eu falasse para vocês amanhã, eu chegasse aqui e falasse, não, olha, sabe o que é? Tem uns cientistas lá na sabe essas fake news é num lugar assim, né? Na Austrália, que esses cientistas, eles fizeram uma galinha de 4 patas. Ah, tudo bem. E eles fizeram também uma galinha que nasce do ovo que ela mesma botou. Ah, não, isso aí não, professor. Isso aí, se eu falar isso, o senhor está querendo enganar a gente ou alguém lhe enganou. Tudo bem. Não é? Então veja, a verdade é necessária e contingente. Que a gente percebe, não porque o Platão falou, mas a gente percebe. Parece para a gente coerente isso, não é? Eu estou apelando para a experiência de vocês, né? Encarando isso aí com a seriedade que as crianças encaram, né? Não dá para eu imaginar isso. Se eu falasse isso, ofenderia a inteligência da gente. Ah, não, os caras inventaram galinha que nasce do ovo que ela mesma botou. Não é? Veja, se a gente... Então, por experiência, me parece que essa é uma verdade que não está relacionada às galinhas que eu vi, mas a todas. É impossível que na China tenha uma galinha que nasceu novo que ela mesma botou. Não é? Concordam? Então, vocês concordam comigo que isso é uma verdade universal? Universal no sentido que vale para todas as galinhas? As que existem e as que existirão. As que já existiram, eu tenho certeza que nenhuma nasceu do próprio ovo. Concordam comigo? Não é? Vocês concordam que essa certeza ela é indubitável, assim. Como é que eu vou duvidar disso? Se eu duvidar disso, eu vou duvidar de tudo. Concordam comigo também? Vocês concordam comigo também que essa verdade não dá para mudar? Não tem cientista que vai criar uma galinha desse jeito. Não é? Ela é eterna, então? Ela é eterna, então. Não é? Então, ela é uma verdade daquelas que o professor Bernardo falou, que quando a gente vê, a gente encosta no eterno? Sim, por incrível que pareça. Por mais que o conteúdo dela seja banal e pareça uma piada, né? A forma dela é de um conhecimento universal, necessário e eterno. Não é? Concordam? Não é? Isso daí é de se admirar. Não é? Como é que eu imagino os primeiros filósofos, né? Hoje a gente está acostumado, nós somos católicos, a gente está acostumado com a ideia da gente ter uma alma imortal. Não é? Mas você imagina para um filósofo, pensando, filósofo pagão, olha, aparentemente nós somos contingentes, a gente nasceu e vamos morrer. E como é que eu acesso uma verdade necessária, que eu percebo que é necessária, eterna, imutável? O que existe em mim que me permite ver isso daí, participar do eterno de alguma maneira? Não é? Por incrível que pareça, isso daí é uma grande pergunta filosófica, né? E vai descambar na prova da imaterialidade da alma, né? Ou seja, é uma consequência a partir de uma percepção da nossa intelecção. Concordam? Está fácil de perceber? Então, veja, a próxima pergunta... vocês concordam já comigo, então, que a gente foi capaz de enxergar uma verdade eterna, imutável, universal? Sim? Agora eu quero investigar com vocês o seguinte. Isso daí você tem certeza absoluta? Se fosse para apostar, você apostava tudo que você tem. Eu aposto que é certo que uma galinha não pode nascer do próprio ovo. Sim? Não é? É indubitável, não é? Agora eu quero investigar com vocês de onde é que vem essa certeza. Não é? Veja só. Se eu falo a seguinte frase, é uma frase muito complicada, presta atenção. Do meu lado existe uma imagem de São José. Ela é verdadeira ou falsa? Isso que eu falei. Não é? Você vai falar assim, é verdadeiro, não é? Como é que você sabe? Você está vendo. Então, de onde é que vem sua certeza? Vem do meu olho. Não é? Então, o que você fez? Você olhou para o que eu estou... Você ouviu o que eu falei, checou se a realidade é conforme eu falei e você viu que é. Tudo bem, não é? Mas isso é uma verdade necessária ou contingente? Contingente, não é?
a imagem poderia não estar aqui. Não é? Não é uma verdade necessária. Ou seja, as contingencialidades, as verdades contingentes, elas são individuais e materiais. Como é que a gente consegue vê-las? Com nossos sentidos. Simples assim. Não é? Ou a gente vê mesmo, ou a gente acredita em quem viu. Não é? A gente pode falar assim, o Napoleão foi um general francês. Foi mesmo? Como é que você sabe? Eu li nos livros que no fundo estão contando as fontes históricas. Então, você está acreditando em alguém que viu nas fontes históricas. Não é? É uma verdade contingente. As verdades históricas. Não é? Agora, como é que você tem certeza que uma galinha não pode nascer do próprio ovo? Né? Um ovo que ela mesma botou. Tentem fazer essa investigação mesmo, assim, com a seriedade de uma criança. Por que eu tenho certeza disso? Foi porque você viu? Eu fiquei olhando as galinhas, e as galinhas que eu vi, eu fiz uma experiência com 100 galinhas. Nenhuma delas nasceu do ovo que ela mesma botou. Será que é assim que a gente dá essa certeza desse tipo aí? Não é? Não. Porque se fosse assim, a gente teria certeza só para aquelas galinhas que você viu. Não é? E não parece que é isso que acontece. Não é? Então, o que acontece? Acontece o seguinte. As verdades necessárias, ao contrário das verdades contingentes, não é? A verdade contingente, você consegue checar uma por uma. Eu falei, tem uma imagem de São José. Você viu? Tem mesmo, verdade, ponto final. Não é? As verdades necessárias, elas não são assim. Elas têm uma relação com outras verdades. Sempre. Então, como é que você conhece uma verdade necessária? Por comparação, digamos, com outras verdades necessárias que você já viu. Como assim? Você já viu e não necessariamente você percebeu que viu. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, vamos tentar investigar de onde vem a certeza que uma galinha não pode nascer do ovo que ela mesma botou. Não é? Vocês concordam comigo que, para uma galinha nascer de um ovo, o ovo tem que ser anterior à galinha, ele tem que existir antes da galinha. Ok? Para uma galinha pôr o ovo tem que ser posterior à galinha. Então, para uma galinha nascer do próprio ovo, o ovo tem que ser anterior e posterior à galinha ao mesmo tempo. Só que ser posterior quer dizer não ser anterior. Não é? Então, uma coisa não pode ser anterior e não ser anterior ao mesmo tempo. Por quê? Porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Não é? Qualquer coisa. Concordam comigo? Não, por incrível que pareça, a certeza que você tem que uma galinha não pode nascer do próprio ovo vem desse raciocínio que eu acabei de fazer, que a sua inteligência fez sem perceber. Ou seja, de maneira intuitiva e natural. Então, a frase, uma galinha nasceu do próprio ovo, parece para nós como uma contradição e um absurdo, porque ela contraria uma verdade fundamental que você já viu que é, e às vezes não se deu conta, que é uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, se uma galinha nasce do próprio ovo, isso aqui é falso. Só quem tem experiência que isso aqui é verdadeiro. Então, por comparação, isso aqui não pode ser verdadeiro. E a sua inteligência e a das crianças fizeram essa primeira verdade que eu falei, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, é um grande princípio, está lá nos livros de lógica, né? O grande princípio da especulação, né? O princípio das demonstrações, é o princípio da não contradição. Mas você veja, ele já está funcionando na cabecinha das crianças sem ela saber o que é um princípio da não contradição, se ela ter estudado lógica e tal. Ou seja, a nossa inteligência está funcionando naturalmente. E você percebe que ela está por um processo de reflexão, que é o que a gente está fazendo agora. Quando a gente pergunta, por que eu tenho certeza disso daí? De onde é que vem essa certeza? Né? E a gente identifica um raciocínio que a gente fez sem perceber. Foi isso que eu acabei de falar. Né? E o que vocês acham do seguinte? Essa verdade da galinha, tudo bem, enxergamos essas coisas. Não é? Fizemos esse raciocínio. Uma outra pergunta que eu vou fazer agora, mas vou pegar ela com um gancho na segunda palestra. O que vocês achariam se eu falasse para vocês que fui eu que ensinei para vocês que uma galinha não pode nascer do próprio ovo? O que vocês achariam disso? As crianças falam... não, professor, isso aí eu meio que já sabia. Eu falei, mas você já tinha pensado nisso? Não, eu nunca tinha pensado, mas eu já sabia.
essa é a experiência de vocês, eu imagino. Não é? E como é que funciona isso? Não é? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que isso aí, por incrível que pareça, está indo para uma experiência interior. Essa certeza que você tem, não fui eu que te dei, e nem a frase que te deu. Percebe? E nem a formalização lógica do argumento. Você simplesmente tem certeza. Não é? Quem te deu certeza, no fundo, foi o princípio da não contradição, lá. E essa sequência de argumento que eu te falei. Não é? Não foi a formalização dele, mas foi ele, o argumento. Não é? Ou seja, a gente está discorrendo de uma verdade para outra. Se essa é verdade, essa aqui também é. Se o princípio da não contradição é verdadeiro, ou seja, se uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, então uma galinha não pode nascer do ovo que ela mesma botou. Não é? E a gente faz essa capacidade, então, de encontrar uma verdade a partir de outra, e essa verdade ser universal, eterna, imutável, necessária, é o que a gente chama de inteligência. Então veja, nós e as criancinhas lá, a gente está usando um mecanismo, vamos chamar assim, um aparelho intelectivo, cognitivo, que nos permitiu ter uma certeza desse nível, sem perceber direito. Não é? A gente fez isso naturalmente, para encontrar uma verdadezinha banal, essa da galinha. Mas, agora vamos tentar dar um salto aqui para ver o que vocês acham. Tem essa verdade da galinha. O que vocês acham se a gente dar um salto de abstração um pouco maior e falar a seguinte frase: uma coisa não pode ser causa de si mesmo. Não é? Parece uma verdade mais interessante, não é? Uma coisa não pode ser causa de si mesmo. E se você for pensar, aquele raciocínio que a gente fez com o ovo e a galinha, me parece mostrar que isso é verdadeiro. Porque uma coisa para ser causa de outra tem que ser anterior, uma coisa não pode ser anterior a si mesmo. Então é impossível que uma coisa seja causa de si mesmo. Mas se isso é assim, qual é a conclusão que sai daí? A prova de que Deus existe, por exemplo. Se nada pode ser... Se tudo necessita de uma causa, e essa causa necessita de outra, e necessita de outra, é necessário que exista uma causa incausada, primeira, né, que é Deus. Então vê como que a verdade do ovo e da galinha, que pareceu piada, não é? Está próximo de uma verdade grandiosa, como Deus existe. Não é? E aí é possível ter certeza intelectual de que Deus existe, o mesmo tipo de certeza que eu tenho com a galinha não pode nascer do próprio ovo. Usando esse mecanismo que a gente está chamando aqui, que é a inteligência, no fundo. Não é? Então, existe uma pedagogia, uma forma, um jeito de fazer a gente perceber como que essa inteligência funciona. E veja que não é ler a descrição misteriosa dos livros. Não é? É perceber como que ela funciona. Para quê? Para a gente se apropriar disso ao ponto da gente conseguir aperfeiçoar isso daí. Para quê? Para encontrar verdades maiores. Não é? Isso está ligado à matemática, por exemplo. Não é? Deixa eu olhar a hora que eu saio falando. Vamos lá. E aqui, a gente pode entrar na questão da doxa da episteme. Agora, o que a gente entendeu até agora? Vamos, né? A grande tese até agora na palestra é: nós somos capazes de ter, né, de conseguir, né, de obter um tipo de conhecimento que nos dá uma certeza indubitável, universal, eterna e imutável. Não é? E a gente pode fazer outras perguntas além disso daí. Por exemplo, uma outra pergunta, só para você ver onde que isso pode ir. Quem foi que disse que uma galinha não pode nascer do próprio ovo? Quem que definiu isso daí? Não é? Quem que definiu que 2 mais 2 é 4? A gente pode mudar isso daí? Essa é uma pergunta grande. A gente vai tratar um pouco disso na outra palestra. Mas estou criando ganchos, né, para a gente pensar. Pois bem, então veja só. O que vocês... eu vou usar... vamos usar o exemplo lá do geométrico. Olha, esse exemplo aí, a gente vai projetar aqui uma figura geométrica, um esquema, né? Eu vou explicando enquanto isso, né, para explicar para vocês o conceito de doxa e episteme. Então, veja, até agora, a gente entendeu que é uma verdade necessária e uma verdade contingente.
Na verdade, contingente, a certeza que a gente tem, o conhecimento dela, está relacionado aos sentidos. Na verdade necessária, não. Ela depende desse discurso. A gente percebe que ela é verdade por uma necessidade. A gente percebe a necessidade. A gente percebe que uma coisa é assim e não poderia não ser. Não é? E aí agora eu quero usar um exemplo geométrico. Não é? Aí aqui algumas pessoas podem ter algum tipo de trauma, assim, mas não se preocupem. Não é? Uma vez eu estava conversando num evento de psicólogos. Não é? Aí eu estava lá, eu e um monte de psicólogo, assim, falando. Aí eu falo assim, vocês sabem que eu não sou psicólogo, mas eu tenho um ofício muito parecido, eu lido com trauma das pessoas e tal. É que eu sou professor de matemática. Aí o pessoal achou, mas tem certo. Mas por quê? Mas isso é uma piada, mas tem uma coisa. É porque tudo é traumático, né? Tudo é árduo demais quando você não vê um fim. Não é? E essa é uma pergunta que os professores de matemática, não sei se a dona Marinês concorda comigo. Aqui tem outros professores de matemática também que eu sei. Não é? Então, todo professor de matemática já escutou. Mas para que eu uso isso na minha vida, professor? Equação do segundo grau, eu vou usar isso na minha vida? Aí, normalmente, os professores falam assim, vai cair na prova, estuda aí, te vira. Não é? A prova faz parte da sua vida, então, vai lá. E é isso daí é o conceito de como é que chama? De tortura. É você fazer uma pessoa fazer uma coisa difícil sem ela saber para quê. Carrega esse monte de pedra para lá, carregou, agora traz para cá. Isso é traumático mesmo. Então, quando você mostra o fim, olha, isso aqui é para deixar a gente inteligente, é para a gente conhecer as verdades necessárias, aprender o que é dox, o que é episteme, não sei o quê. As crianças ficam, nossa, muito legal matemática e tal. E aí o professor volta para casa felizão, né? Ah, é legal mesmo. Uma das frases mais belas que eu já escutei de um aluno, ele falou a seguinte frase para mim, ó, dona Maria. Ele falou assim, professor, os números irracionais são muito legais. Aí eu falei, é mesmo, parabéns, muito bom, obrigado por dizer essa frase para mim. Então, voltando para cá. Veja só, eu vou falar a seguinte frase para vocês. Tá? Aqui está meio tortinho, assim, esticado, mas é até providencial. Né? Veja só, ali tem um triângulo, não é? Nos pontos ABC. A frase é a seguinte, aquele triângulo ali é equilátero, ok? Aí todo mundo pode falar assim, ok, tudo bem, vocês podem fazer uma prova de matemática agora, a pergunta vai ser, o triângulo é equilátero, você vai marcar, sim, tirou 10. Então, quer dizer que você sabe? Não. Não é? Ah, mas você falou. Eu falei. Não é? E você está repetindo o que eu falei. Então, você está confiando em mim, você está tendo uma pista. Não é? É um tipo de doxa. Então, veja, antes de entrar nesse exemplo aí concreto, eu vou explicar como é que a gente faz, como é que eu fiz isso em sala. Não é? Foi assim, olha como é interessante. Nessa turminha de sexto ano lá, 10, 11 anos, aí, no comecinho do ano, tem um capítulozinho lá na apostila de matemática. Adição. Não é? Até lá, adição, algoritmo da adição, propriedades comutativas, associativas, vocês se lembram disso? Não é? Aí eu fui perguntar assim, para ver se eles sabiam, e eles não lembravam bem. Aí eu falei assim, olha que interessante, muito interessante isso. Eu falei assim, olha, peguem esse capítulo, vocês vão estudar, na próxima aula, eu quero que todo mundo saiba tudo. Falei assim, o comando foi esse. Estudem. Para esses alunos, o que é estudar? Como a irmã Mônica falou, é memorizar. Ler e memorizar. Né? Então, eles fizeram isso muito bem e chegaram confiantes para a próxima aula. Né? E aí, vamos lá, qual é a definição de adição? Aí eles falavam. Quais são as propriedades da adição? Comutativa, associativa, elemento neutro, blá, blá, blá. O que é a sociedade comutativa? Alterando a ordem das parcelas, não altera o resultado. Falaram tudo. Aí eu falei, olha, vocês estão sabendo tudo? Aí, estamos sabendo, era a palavra, né? Eu falei, você sabe mesmo? Sei. Então, Felipe, a adição tem propriedade comutativa? Tem. Aí você tem certeza? Tenho. Aí você começa a falar assim, por quê? Aí ele já fez uma cara assim, professor quer me pegar. Eu tenho, professor, está na apostila. Aí eu falei, foi eu que escrevi a apostila, eu mudei de ideia ontem de noite. E aí? Eu acho que não tem mais a propriedade comutativa. Aí ele já fica aquela cara assim, o professor está... vamos lá. Né? Aí eu falo, olha, diz aí. Aí ele fala, não, professor, mas, olha, 3 mais 4 é 7, 4 mais 3 é 7.
Eu falo, mas você não falou isso, você falou que vale para todos os números, você só está me mostrando que vale para esses dois. E aí você vai perguntando, aí um fala uma coisa, outro fala outra, fala, olha, o exemplo não vai demonstrar, vai dizer só esse. E vai perguntando, aí você espreme bem socraticamente assim, não é? Até que você chega a um ponto que eles falam assim, então eu não sei. Eu falo, chegamos onde eu queria. Vocês não sabem. Vocês é exatamente o que acontece no diálogo do Meno. Meno é um dos diálogos do Platão. Não é? É a mesma coisa. O Meno chega num ponto que ele se revolta assim, então eu não sei. Eu pensava que eu sabia, mas agora você fez um monte de perguntas, eu estou vendo que eu não sei. Não é? Fala, pronto. É aqui onde a gente queria chegar. Vocês não sabem. Agora, vamos saber. Não é? Aí eu falo assim, olha, qual é a definição de adição? Estava lá na apostila, eles lembravam, tinham memorizado. Eles pensavam que isso era saber, memorizar o que está na apostila. Não é? Aí ele fala assim, olha, está lá na apostila, professor, adicionar, somar, é você contar junto o que tinha sido contado separado. Então eu conto essas quantidades de cadeiras, conto aquelas lá. Então tem uma quantidade aqui, uma quantidade lá. Se eu contar junto, eu somei. Né? Eu vou descobrir quanto são essas mais aquelas ali. Ora, mas se isso é assim, tanto faz eu contar de lá para cá, como daqui para lá, vai dar o mesmo resultado. Não é? Aí eles começam aquela cara, propriedade comutativa. Então tem propriedade comutativa mesmo, professor. Tem mesmo. Olha, aí eles fazem aquela coisa, né? Nossa, agora sim eu tenho certeza. Aí você valoriza a coisa. Então você tem certeza? Tenho, agora eu tenho. Por quê? Porque se contar para cá, não sei o quê. Aí eles dão uma demonstração, no fundo. Ou seja, um raciocínio. E aí é aquela coisa. Então veja, nessa experiência, o que eles perceberam? E eles ficam animadíssimos, não é? Eles estão animados porque eles perceberam que a adição tem propriedade comutativa? Não, necessariamente. Eles estão animados porque eles perceberam agora o que é saber. Eles pensavam que sabiam no começo da aula. Nós sabemos tudo, a gente estudou a apostila, lembra de tudo. Então vocês sabem, sabemos. Aí você espreme um pouquinho, então não sei. Ótimo. E aí você dá a demonstração, raciocina com eles. Ou seja, faz isso que a gente fez com o ovo da galinha lá. Agora tem certeza, tem a comutativa assim da adição. Não é? Se eu trocar as parcelas de lugar, vai somar do mesmo jeito, vai dar o mesmo resultado. Tenho certeza, professor. E essa certeza aí, fui eu que te dei? Aí, não, parece que eu já sabia, né? Tem essa coisa. Foi o raciocínio que me deu. Não foi o texto da apostila, e nem o professor. É aquela coisa que o Sócrates fala muito nos diálogos. Ele fala isso até para se defender na apologia. Ele fala assim, olha, eu nunca ensinei ninguém, eu só pergunto. Eu só fiz perguntas. Né? E aí você vai perguntando e conduzindo as pessoas a fazer esse processo interior. Não é? Então veja, no começo da aula, se eu perguntasse para eles, a adição tem propriedade comutativa? Eles iam me falar, sim, isso é verdade. Mas eles iam saber? Não. Na provinha que eles iam escrever, eles podiam tirar 10, sem saber. Não é? Qual é a diferença aí? Dox e episteme. Quando você falou, sim, está na apostila. Ou seja, é dox, é uma pistis, ele está confiando na apostila. Agora, quando ele viu na realidade, não, isso é assim mesmo, episteme. Não é? Outro exemplo. Né? Esse triângulo é equilátero. Aí você pode falar assim, ok, tudo bem, eu confio no Alexandre, ele é professor de matemática, deve saber que aquele triângulo é equilátero. Né? Vamos lá. Olha o seguinte, a construção é a seguinte. Temos, como está nos dizendo, seja o segmento de reta AB. Né? O que quer dizer isso? Tem esse pedacinho de reta aqui, que vai do ponto A até o ponto B. Ok? Tem aquele segmento ali. A gente vai construir duas circunferências, ou dois círculos, que seja. Um de centro em A, passando em B. Imagina um compasso assim, ó, a gente botou no A e girou, passando no B. E a outra, do centro em B, passando em A. Não é? O compasso. Quando elas se cruzam lá em cima, a gente vai chamar de C, um outro ponto, onde elas se cruzam. Se a gente risca lá do C ao A, do C ao B, ó que chique. Olha, temos o ponto C, não é? Que é a interseção dessa circunferência com essa. Aí a afirmação que eu estou fazendo para vocês é, se a gente risca, né, traça esse segmento aqui do C ao A, do C ao B, forma um triângulo equilátero.
Cadê a episteme? Né? Olha, primeiro, as definições, como o professor Bernardo falou. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais, o mesmo tamanhozinho. Congruentes, né? Eu diria no matematiquês. Né? Todos os 3 lados congruentes. O que é uma circunferência? O que é uma circunferência? Né? Aí você vai perguntar, a pessoa vai falar assim, é um negócio redondo. Sim, mas você está só trocando uma palavra por outra, né? O que é uma circunferência? Você pensa no compasso, ele dá uma pista assim, na definição de circunferência. E aqui a gente poderia abrir aqui um trabalho dialético assim, para tentar definir a circunferência. Né? Mas, por motivos de brevidade de almoço, eu vou dizer logo. Não é? É o seguinte, olha, se você pensa no compasso, olha, o que vocês acham dessa definição? A circunferência é uma figura geométrica cuja borda, não é? Essa linhazinha, a borda dela, sempre tem a mesma distância do centro. Não é? Pronto, essa é a circunferência. É assim que a gente desenha uma com compasso. A gente fixa um ponto, né? O compasso, se ele tiver bom, ele vai ficar durinho, né? E você vai fazer a circunferência. Se você tem aquele compasso mais velho já, que está molengo, aí ele abre quando você está fazendo e não dá circunferência, né? Fica meio espiral assim, torto. Isso é uma circunferência. Percebam, isso que está aqui, na parede, é uma circunferência? Não. Ela está tortinha, você pode dizer, né? Está achatadinha assim, não é? Então, veja, eu não estou falando dessa daqui, eu estou falando dessa que você está pensando aí, uma circunferência abstrata. Uma figura geométrica que tem todos os... A borda dela tem sempre a mesma distância de um ponto central. Pronto. Não é? Essa distância é o que a gente chama de raio. Não é? É a distância do centro até a borda. Então, o raio sempre tem o mesmo tamanho na circunferência. Não é isso? Agora, veja só. Olhando para esse desenho, para a forma como a gente construiu ele, a gente tem várias verdades aqui. Primeira verdade. Aquela reta AB ali, ó, segmento de reta AB, é o raio dessas primeiras circunferências aqui. Todo mundo concorda? Sim, foi assim que a gente desenhou ela. Ela também é o segmento... Isso é verdade necessária. Não é? Ela também é o raio dessa circunferência aqui. Não é? Sim, foi assim que a gente desenhou ela. Veja, esse ponto C, traçando até o B, a gente encontrou um outro segmento de reta, que é o raio também dessa circunferência aqui, também, não é? E pelo fato de uma circunferência ser o que é, a gente pode ter certeza, então, que essa CB aqui tem o mesmo tamanho que a AB, porque ambos são raio dessa circunferência. Concordam? Vocês concordam que do mesmo lado acontece, do outro lado, né, na outra circunferência acontece a mesma coisa? Isso aqui é raio da circunferência e, portanto, tem o mesmo distância, ou melhor, o mesmo tamanho desse AB? Sim. Isso, você vê o que a gente está fazendo? A gente está discorrendo, ou seja, a gente está passando de uma verdade para outra. Não é? Agora a gente usa um axioma famoso, que é uma dessas verdades que a gente conhece e a gente não percebe, porque ela é tão óbvia, que é a seguinte: duas coisas iguais a uma terceira são iguais entre si. O que vocês acham dessa verdade aí? Né? Ou seja, se a professora Mônica tiver um livro na mão dela, a dona Marinês outro, e eu outro, se o meu livro for igual ao da dona Marinês e o meu livro é igual ao da professora Mônica, é porque o livro delas são iguais. Não é? Então, se esse segmento de reta é igual a esse, e esse aqui é igual a esse, então esse é igual a esse. O que prova a nossa afirmação inicial, o triângulo é equilátero. Ou seja, tem os 3 lados congruentes, iguais, mesmo tamanho. E agora, concordam com isso? Vocês conseguem perceber isso? Sim? Então, a gente pode dizer agora que a gente sabe que esse triângulo aí é equilátero. Não é? E eu estou falando desse que está projetado na parede? Não. Eu estou falando de todos os que têm essas propriedades. Não é? Se a gente desenhasse, sei lá, o triângulo mineiro desse tamanho, com essas propriedades, ele seria equilátero. Não é? Isso vale. E aí que está. E você tem essa sensação, isso daí dá para mudar? Não dá. Quem definiu isso daí? Quem que decidiu? Não é? Tem essa coisa que o professor Bernardo citou também, de mudar a forma como se escreve, não é? Arbitrariamente, né? Tem um trecho de um livro de Santo Agostinho,
que ele fala assim, esse livro chama Sobre a Doutrina Cristã, né? A doutrina cristiana em espanhol. Enfim, sobre a doutrina cristã. Aí tem uma hora lá que ele fala sobre a matemática. Aí o títulozinho que está lá é As Verdades Imutáveis da Matemática. Aí ele dá um exemplo assim, olha, a palavra Itália, se eu não me engano é esse o exemplo que ele dá. Ela era escrita de uma maneira, com tal sílaba longa, tal sílaba breve, não sei o que lá no latim, e por causa do Virgílio, ele escreveu a palavra de outra maneira, e depois do Virgílio todo mundo escreveu dessa outra maneira. O que ele está dizendo? Um especialista, um grande autor, que foi o Virgílio, ele achou melhor escrever aquela palavra de outra maneira. E aí as pessoas começaram a seguir essa maneira do Virgílio, porque ele era um grande artista da língua, não é? Ele dá esse exemplo. Ele falou assim, ou seja, o Virgílio tinha autoridade para alterar aquela palavra, não é? Ele fala assim, mas não está no poder de ninguém decidir que 3 vezes 3 é 9, não é? Ou seja, não dá para você fazer uma conferência dos maiores matemáticos do mundo e falar assim, vamos agora botar 3 vezes 3 igual a 10? Porque vai ficar muito mais fácil, a gente facilita a tabuada para as crianças, né? Não dá. Ou seja, essas verdades são necessárias. Elas são uma estrutura que está na realidade, no logos, não é? Digamos assim. Não é? E aí o Santo Agostinho vai além, né? Santo Agostinho sendo Santo Agostinho. Ele fala assim, olha, mas se não está no poder de ninguém decidir sobre isso daí, não é? Não está no poder de ninguém, nós aqui, né? Mas alguém decidiu, foi quem criou a realidade, não é? Ou seja, isso é assim porque Deus quis que seja assim, não é? E Deus quis que seja assim, pode levar a interpretações erradas também, como se Deus quisesse que fosse ao contrário, poderia também. É uma pergunta que Santo Tomás faz também. Deixa eu ver como é que está aqui, para finalizar com isso daí. Santo Tomás fala assim, olha, se Deus quisesse mudar isso daí, Deus poderia? Se Deus quisesse mudar o princípio da não contradição, Deus poderia? Ou seja, a pergunta é, Deus poderia fazer uma contradição? Deus poderia criar uma galinha que nasce do próprio ovo? E o Santo Tomás fala, não. Ele fala, mas isso aí parece que está tirando o poder de Deus. Deus não é onipotente, ele faz o que ele quiser. O Santo Tomás fala, não, mas não é isso. É que a questão é a seguinte, as coisas são como são, as verdades são como são, por um reflexo da essência divina. Não é? E não o contrário, não é? Então, não é que Deus não pode fazer uma contradição, é que a verdade, do jeito que ela é coerente com a natureza divina, é o contrário, não é? Então, as coisas serem como são, não estão tirando o poder de Deus, muito pelo contrário, estão refletindo o poder de Deus, não é? Então, por incrível que pareça, isso aí a gente só poderia mudar uma coisa dessa se Deus mudasse o que Ele é, não é? O que obviamente não... Entende? Ou seja... É aquilo que eu estou mostrando. Numa questão de geometria. Essa aqui, só por motivos de curiosidade, essa questão é a primeira questão de um livro chamado Elementos de Geometria, do Euclides. Né? Euclides foi um matemático platônico que, na minha opinião, no meu entender, na minha doxa, né? no meu entender, esse livro não é um livro de especulação geométrica. O primeiro livro de sistema axiomático, não sei o que, como se diz. Né? Ele é um livro didático. Ele é um livro didático. O que ele está querendo fazer? Desenvolver na gente essa coisa de, isso é doxa, isso é episteme, agora eu sei. Por que isso é verdade? Por causa dessa verdade aqui, dessa aqui, dessa daqui, dessa. Isso aí que é assim por causa da definição de circunferência é assim, por causa do axioma tal, que é assim. Não é? Ou seja, ele está querendo desenvolver na gente essa sabedoria socrática. Saber quando eu sei, saber quando eu não sei. Não é? E aí, para deixar o último ganchinho para a gente finalizar para a próxima palestra, o opúsculo sobre o modo de aprender vai ser um grande tema da próxima palestra, que vai falar da pedagogia. Então, a pergunta agora seria, como é que eu faço então para passar da doxa para episteme, né? Ou seja, existe uma pedagogia da doxa para episteme? Sim. Sim, é o opúsculo sobre o modo de aprender, de certa maneira, que pressupõe um monte de outras coisas que a gente vai falar. Mas lá ele começa com a humildade, não é? No opúsculo que vocês têm aí, não é? Primeira coisa, é necessário ao estudante a humildade, não sei o quê. E aí ele fala várias coisas sobre humildade. Mas tem uma cláusulazinha lá, que ele fala assim, dentro da humildade, o que é a humildade, né? Não presumir ciência. O que é não presumir ciência? É não pensar não pensar que sabe uma coisa que você não sabe. Por um motivo muito simples, o Platão diz lá no diálogo chamado Meno. Essa é a grande armadilha. Por quê?
Porque se você pensa que sabe uma coisa que você não sabe, você não vai buscar saber. Simples assim. Então, ninguém vai buscar algo que pensa que já tem. Né? Então, o grande desastre da vida do desenvolvimento da inteligência é pensar que sabe. Né? Ou seja, é a tal da doxa verdadeira. Tem isso. Porque se eu falar assim, olha, você não pegou a parte da explicação, só pegou a parte assim, o triângulo é equilátero. Ah, tudo bem. Veja, isso é verdade? É. Você viu que é? Não. Você tem episteme? Não. Mas é verdade? É. Ou seja, é possível afirmar uma verdade sem ter visto. Né? É a tal da doxa verdadeira. Aí você pensa que sabe aquilo que você não sabe. E aí, acabou o desenvolvimento da inteligência. Né? Ok? Então vamos ficar por aqui, não é? Tá bom? Vocês estão com fome? A gente volta depois para continuar a pedagogia da passagem da doxa para episteme, digamos assim. Ok? Muito obrigado, gente.